Vamos partir do princípio da maldição hereditária. O que é a maldição hereditária e o quanto ela é real. A verdade está 100% conectada. Famílias que têm derramamento de sangue. Eu falo porque eu vim de uma família que teve muito derramamento de sangue. Suicídio, aborto, adultério. Famílias que têm derramamento de sangue e aquele derramamento de sangue não é confessado, ali é um propósito de infelicidade permanente. E como nós não nos conectamos com a renúncia, com o arrependimento, então aqueles demônios têm legitimidade para operarem em gerações. Eu volto aonde Davi, ele diz assim, a cidade está 3 anos em fome. O que está acontecendo? Vamos consultar o espiritual. E aí o espiritual diz assim, por conta do derramamento de sangue na vida de Saul, na casa de Saul, há fome na cidade. Então, muitos de nós estamos vivendo fome sentimental, escassez no campo emocional, no campo financeiro, em todas as áreas, porque pecados não foram confessados. E aí nós também levantamos pecados através de relações sexuais, através de mentiras, através de orgulho, mágoa, e isso vai alimentando e nutrindo a eficiência daqueles demônios territoriais. E por que nós chamamos de demônios territoriais? Porque eles fazem territórios para garantir que a proposta de Satanás esteja de pé. E quantos de nós estamos vivendo a proposta de Satanás? Carregando um caminho religioso, dizendo, por que eu não rompo? Por que eu sou um crente, estou no monte, oro? Por que eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa, Yang. Por que eu não venço? Por que eu não rompo? Eu não faço mal para ninguém. Por que eu não sou feliz na área amorosa se eu não prejudico ninguém? E aquela pessoa ela vai se adaptando à proposta da infelicidade. Ela vai se acostumando a ser infeliz. O tempo passa e o tempo oportuno de Deus não se cumpre na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aonde não tem pecado confessado, há interferência de demônios. Portais estão abertos e a legitimidade e impedimento da proposta de Deus se cumprir. Sim. Nesse ponto, assim, por exemplo, pastora, da questão do sentimento, às vezes, que a pessoa tem. A pessoa que não consegue amar, que ela é infeliz. Como é, na prática, a ação de um demônio no emocional e no coração da pessoa para ela não ter felicidade no amor? Então, eles rompem uma proposta. Geralmente, eles vêm o quê? De avó, porque ali teve um aborto, ali teve um suicídio, ali teve um adultério. Então, aonde tem uma dessas marcas, eles têm autoridade para assumir aquela linhagem. Então, eles vêm trazendo legitimidade para aquela linhagem e ali adoecendo todas as pessoas na área infeliz, trazendo aquelas pessoas com uma infelicidade. E aí são pessoas oprimidas, deprimidas, debilitadas emocionalmente, perturbadas intelectualmente. E aí elas trazem cicatrizes de quê? Insônia, pesadelos, síndromes, fortes crises de ansiedade. Você já conheceu uma pessoa que o corpo todo dela dói? O corpo todo dela dói. Os ossos doem. A pessoa, ela tem uma dor na coluna que ela não consegue andar direito, ela não tem disposição para limpar uma casa, lavar uma louça, para reagir. Falou em ela arrumar um emprego, o coração começa a acelerar. Ali é o quê? Há uma frequência, um ataque espiritual. E por quê, pastora? Porque naquela família não foi renunciado os pecados. Se não houve renúncia à legitimidade espiritual negativa. Então, por que Jesus foi entregue como cordeiro vivo? Para que nós entendêssemos que maldição nenhuma pode estar de pé quando nós entendemos que o acesso ao sangue de Cristo é através da renúncia do pecado. E aí nós temos acesso direto ao nosso Pai, para que nenhuma frequência espiritual permaneça em nós. Então, por que tem muitas famílias que ninguém é feliz no campo amoroso? Porque não houve renúncia. Então, as pessoas estão adaptadas. Elas saem de uma situação, entram em outra, e elas não encontram um ponto. Quando elas amam alguém, a pessoa não ama elas. Quando a pessoa ama elas, elas não amam aquela pessoa. Então, elas estão sempre vivendo o desencontro. São os acessos que nunca eram para ser gerados. Porque se não temos a visão do sangue de Cristo, temos a visão turvar, como os cegos que Jesus passava e curava. Se temos a visão turva, não conseguimos enxergar aquilo que é proposto pelo céu para nós. Então, ficamos gerando acesso onde nunca deveríamos ter entrado. É quando falamos assim, eu nunca deveria ter me envolvido com essa pessoa. A prova hoje que Timóteo dizia o quê? Sobre os narcisistas. São as pessoas hoje avarentas, egoístas, mesquinhas, medíocres. Quantas pessoas em relacionamentos narcisistas carregando códigos e heranças de maldições hereditárias que não era para elas carregarem. Porque naquela família não levantou-se o Neemias ou não quis levantar os muros. Esdras ouviu falar e não quis renunciar às alianças com os estrangeiros. E Daniel não quis assumir o pecado para que fosse confessado.
Quantos de nós temos autorresponsabilidade sobre o sangue familiar e estamos nos eximindo porque não queremos pagar o preço, porque achamos que pagar o preço é pagar de acordo com o nosso sentido intelectual, eu chamo de inteligência espiritual. Meu Deus, uau. Quando na verdade não. É quando nós somos chamados. Porque propósitos é um chamado. Deus nos chama e diz assim, olha, você foi levantado por essa família. Abraão, você é tu uma bênção, filho. Eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber que eu te levantei para mudar a história. A bênção está em você. Você é o próprio a bênção. Eu te levantei para mudar a história, não só da tua família, mas de famílias. As experiências que quando nós vencemos o pecado é para que nós passemos de nível no campo espiritual e para que pessoas sejam curadas através dos nossos testemunhos. Sim. Então, muitas pessoas estão infelizes, principalmente na área amorosa, porque elas não enxergam, elas se adaptam. Ninguém dá sorte nessa família. Já ouviu falar? Nós não damos sorte no amor. Ai, aqui ninguém dá certo. Aí cantamos, eu vou entrar na frequência daqui a pouquinho da música. Sim. Cantamos e louvamos de forma diabólica ao propósito da infelicidade que o diabo já está naquela família há gerações. Achamos bonito a adaptação. Você pode ver que vem de muito música de sofrência, sim, música de diluição emocional, porque é o quê? É a proposta que o diabo trabalha. O diabo nos acessa através dos portais. E a música é um portal. Então, isso é só um dos portais. A infelicidade, ela pode ser geracional. Ela pode ser o quê? Alguém que levantou uma palavra pelas tuas costas. Alguém que levantou uma obra de magia negra contra você, aquele trabalho não foi desfeito. Alguém que gera um orgulho no teu coração e você fica alimentando aquela vingança. E aquilo ali é o quê? Uma frequência. É uma frequência. Ao invés de você liberar o perdão, você dá acesso ao diabo através de uma vingança. Porque você fica querendo provar para aquela pessoa que você pode. E ali gera o quê? Uma dependência aos maus tratos. Já vimos quantas pessoas nessa geração dependentes? Dependentes emocionais, dependentes a maus tratos, dependentes de validação, dependentes de autoaprovação. Porque há uma outra camada. Yang, recentemente, eu acabei de sair de um jejum de 7 dias só na água e o Espírito Santo falou, quero você recolhida. E ali eu comecei a sentir dores de dependência emocionais e maus tratos. E são dores terríveis. E o Senhor falou assim, porque tem pessoas que estão dependentes não de outras pessoas, mas daquilo que foram geradas. Se elas foram maltratadas pelos pais, o diabo conecta elas a relacionamentos em que elas vão viver os mesmos maus tratos. E elas vão ficar ali provando o seu valor. Elas vão ficar ali liberando o seu valor, comendo na mão de uma outra pessoa para provar que ela tem validação. Então temos vivido uma geração Yang de validação. Temos que validar. Temos que estar ali mostrando quem somos. Se não formos validados, estamos enfermos. E aí a gente chama da geração mimizenta, né? Que é aquela geração que se não tiver a validação, ela está enferma, ela está doente, ela está vivendo uma frequência de desapropriação, quando na verdade estamos sendo levados por frequências espirituais. São principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas ela é no espiritual. E quantos de nós estamos tendo a nossa oração interferida porque não estamos permanentes no propósito? Daniel, no primeiro dia nós ouvimos a tua oração, mas foi no 21º dia que nós estamos chegando aqui. Porque se tu não permanece, tu perde a proposta. Sim. Quantos de nós estamos jogando fora a proposta? Porque no meio do processo não queremos revelar o sangue. E o sangue nos conecta a Cristo, código. Nos conecta ao quê? Ao sangue de Cristo que nos leva à cura através do Pai. Então, muitos de nós queremos iniciar um propósito, mas a interferência é grande no mundo espiritual, por principados e potestades. Eu tô cansado, tá muito dolorido. Mas Daniel tinha que permanecer, porque havia uma cidade perecida, e se ele não permanece, ele não vence. Agora, um outro ponto também, né, justamente nessa questão da maldição hereditária, que é com relação aos vícios, né? O pai foi um alcoólatra, o avô foi um alcoólatra, o bisavô também. E aí você tem já ali um filho que tem uma propensão a se tornar também um alcoólatra. Como quebrar os vícios espirituais? Principalmente aquelas pessoas que elas não conseguem de forma alguma parar de beber e parar de fumar. A pessoa que tenta e não consegue. Aí a pergunta é, a pessoa que tenta parar de fumar e não consegue, o quanto isso pode estar ligado ao mundo espiritual? Yang, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa uma droga, uma pessoa que é viciada em dependência, está 100% conectado a uma raiz geracional. Porque os demônios, eles se alimentam
dos nossos acessos. Quando a pessoa fuma, ela está alimentando ali uma legião. Quando ela é dependente emocionalmente, eles estão humilhando aquela pessoa através de raízes. Quando um avô, ele não confessou o pecado, não renunciou ao vício, aquilo pode não atingir a geração dos filhos, mas atinge dos netos. E aí você diz assim, o meu filho está viciado em maconha, em cocaína. O meu pai era dependente do álcool. Então, o que acontece? Aquele pecado passou e vai passar para a próxima geração se aquilo não for confessado. Porque existem linhagens. Existem demônios que dominam mentalidades, cabeças. Então, se aquele pecado não for confessado, aquele demônio, ele assume o autocomando daquela mentalidade daquela geração. E ali ele está pronto para a próxima geração, para adoecer mais uma geração. Então, são pessoas que falam assim, o meu filho está igualzinho meu pai. Pode reparar. Ele é viciado, ele sai um dia, volta 3 depois. O meu pai era assim. O meu filho bate em mulheres, o meu pai também batia. Você pode reparar que é tudo um código conectado. Satanás, ele nos conecta através do sangue. Porque sangue é o quê? É condução de código. Então, nós somos conduzidos pelo sangue e Satanás também, quando há legitimidade, ele nos conduz através do sangue ao vício, à opressão, à depressão, à ansiedade, ao sofrimento, à infelicidade, ao rompimento financeiro, às crenças militantes. Porque quando há um domínio intelectual de demônios, existem crenças militantes, como eu nunca vou ser feliz no campo amoroso. Eu não nasci para prosperar. Eu sempre vou ser um assalariado. Mas quem é que disse isso? A pessoa não enxerga o rompimento na vida dela. Ela fica numa caixa, e aquela caixa ali é comandada por quê? Por raízes hereditárias. E ela dali não passa daquele propósito. Agora, um ponto que você falou, pastora, que eu achei também interessante, é justamente sobre, né, os portais de acesso. E que pessoas também, elas são portais de acesso para algo, elas trazem energia consigo. Qual é a importância, por exemplo, agora vamos para um contexto aqui, casa. Qual é a importância de você realmente ter a sua casa como algo muito íntimo seu, não receber qualquer pessoa em casa, né? Às vezes a gente vê muitas mulheres que, não, amiga, vai lá em casa, vamos lá que eu vou te dar uma roupa, vai lá em casa jantar. O quanto você receber pessoas na sua casa mal intencionadas, sem você saber, pode ter um peso muito forte no mundo espiritual. Yang, vamos para a Bíblia. Abraão era íntimo de Ló. Ló era íntimo de Abraão, era sobrinho, criado como filho, mas Ló não era íntimo de Deus. E se Ló não era íntimo de Deus, ele era interferência no propósito de Abraão. Tanto é que Deus fala, Abraão, já mandei você desconectar Ló. Agora manda ele escolher um lado e você vai para outro. Porque existem propósitos em nossa vida que estão rompidos. Porque existem frequências que nós geramos que não são geradas por Deus. Porque ficou muito claro que Ló não era amigo de Deus. Ele escolhe o quê? O lado mais raso e mais sujo, que era Sodoma e Gomorra, onde não havia justo. E Abraão era profundo em um propósito de ser uma bênção para as próximas gerações. Então, muitas das vezes, nós trazemos interferência ao nosso ambiente familiar, à nossa casa, dando legitimidade aos demônios territoriais. E a gente vai entrar nesse assunto, né, sobre geladeiras, canos furados, sujeira, e pessoas trazem aquele peso emocional. Yang, você já foi numa casa, ou você já entrou num ambiente que você diz assim, caramba, eu saí carregado. Eu me senti mal. Determinada pessoa veio até mim, meu Deus, eu tô me sentindo cansado. Porque pessoas são acessos, pessoas são portais, pessoas são geradoras de aliança. E dependendo da aliança que aquela pessoa tem, se não for com Deus, ela vem subtrair a tua energia. Por isso que você encontra com uma pessoa e diz, eu tô extremamente cansado, enfadado. Porque tem pessoas que são portais abertos de pecado, são sugadoras de energia. Cara, isso aí que você entrou também, agora é um assunto pesado. E eu quero até ir a fundo nisso. Essa questão, assim, das pessoas que sugam energia. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que quando você senta com ela para conversar, parece que você quer estar ali. Parece que você quer continuar aquela conversa. Parece que você presta atenção em cada detalhe do que a pessoa passa, daquilo que ela fala. Mas, por outro lado, tem pessoas que você chega perto dela, você parece que ela atrai confusão, ela atrai barulho, ela atrai gritaria. Como que é isso na prática, no mundo espiritual? As pessoas que sugam... Como identificar uma pessoa que suga a sua energia no mundo espiritual sem você perceber? Yang, quando Satanás ele foi expulso, ele perde o acesso ao recebimento que vem do alto, que é a energia pura que vem do nosso Pai.
Então ele se alimenta o quê? Da nossa energia. Muitas pessoas são acesso satânico. Elas entram no ambiente, elas subtraem a tua energia. Elas entram até você, elas trazem tudo o que você tem para elas e no final você fica vazio, se você não tiver a visão espiritual. E como que nós temos a visão espiritual, Yang? Através da intimidade. Porque crentes que não têm intimidade, ou pessoas que não têm intimidade com Deus, elas ficam acessando qualquer um em qualquer tempo por conta do quê? Da carência. Porque se não temos a intimidade com Deus, nos tornamos pessoas sem frequência. E pessoas sem frequência colocam dentro das suas casas qualquer um. Vivem e conversam e contam suas histórias para qualquer um. Conhece pessoas que vão na fila do banco e contam suas histórias para qualquer um que acabaram de conhecer? Sem saber o que aquelas pessoas carregam, sem saber aonde elas estão, o que elas fazem das suas vidas. Então, muitos de nós estamos gerando acesso às nossas casas, trazendo maldições, pobreza, escassez, confusão. Você já viu mulheres, Yang, que botam outras amigas para deitarem na cama que deitam com seus maridos? Elas trazem mulheres para dentro da sua casa, deita na cama, amiga. Como assim? Aquilo ali é um leito de intimidade. Há um propósito de Deus. Propósitos de Deus na Terra não podem gerar intimidade, a não ser que sejam conexões conectadas por Deus mesmo. Sim, que Deus é. Tudo que não é conectado por Deus gera maldição nos ambientes. Então, por que eu falo muito dos demônios territoriais? Inclusive, tem um livro Demônios Territoriais que eu escrevi. Por quê? Porque aonde há um acesso que não provém de Deus, há legitimidade para demônios operarem. E eles geram territórios. Pessoas podem gerar territórios de escassez. E aí você conhece um invejoso, que ele suga toda a tua energia, depois ele está sentado na cadeira onde você está, e você está para fora? Assim é o acesso. Quantas pessoas entram num ambiente para subtrair aquilo que Deus tem para você? Dali ela faz o quê? Ela gera o acesso para tirar a sanção do propósito. Muitas pessoas estão sendo Dalila na vida dos outros. Entram, subtraem um propósito e depois elas saem como se nada tivesse acontecido. Agora, outro ponto também é justamente sobre roupas emprestadas. O quanto não é recomendável a pessoa ela emprestar uma roupa para alguém. Tipo, não, amiga, vem cá que eu vou te prestar um vestido. O quanto existe a energia, o quanto o mundo espiritual ele é real nessa questão da roupa que você veste. Porque roupa é energia. Tudo que nós vestimos e tudo que está na nossa casa é consagrado ao Senhor. Como eu posso pegar algo que me cabe? Aí a gente vai para aquela proposta de Davi. A armadura de Saul não cabia em Davi. Não era propósito de Deus. Como é que eu posso pegar uma roupa minha e emprestar para uma outra pessoa que talvez não tenha o mesmo propósito e a mesma energia celestial que eu? Davi não poderia vencer Golias carregando a armadura de Saul. Nós não podemos emprestar aquilo que nos foi entregue pelo céu. Porque roupa, casa, eletrodomésticos, utensílios, é aquilo que Deus provê sobre nós. Como é que eu vou pegar algo e vou abrir um portal emprestando para alguém? Ali eu estou o quê? Gerando um propósito de aliança. E ali pode ter uma volta o quê? De uma infidelidade do lado da pessoa, que gera o quê? Um despertencimento financeiro, emocional, sentimental, doença. Quantas pessoas eu atendo, Yang, que a pessoa diz assim, depois que uma pessoa entrou na minha casa, meu casamento acabou. Depois que uma pessoa entrou na minha casa, minha vida financeira foi destruída. Depois que determinada pessoa passou a frequentar aqui, meu filho passou a ter amigos imaginários, síndromes, começou a ter surtos psicóticos na madrugada, porque aquela pessoa era o portal que o diabo precisava para acessar aquele ambiente consagrado ao céu. E aquele crente deu 5 minutos de bobeira e gerou acesso onde não deveria ter gerado por falta de maturidade cristã, relacionamento. Agora, vamos para um outro assunto que você tocou aí agora também, eu achei interessante. A pessoa que ela tem a paralisia do sono, a pessoa que ela acorda de madrugada e não consegue mexer o seu corpo. A ciência tenta explicar isso de uma forma, mas eu sei que o mundo espiritual ele tem também a sua explicação para isso que acontece. Vamos pelo mundo espiritual. O que significa a pessoa ela acordar e não conseguir mexer o corpo, apenas abrir os olhos? Autodomínio espiritual. Aquele espírito, seja ele geracional ou ele entrou através de um portal como sexo, porque sexo também é um portal, violento, que a pessoa carrega o que a outra pessoa tem, trabalho levantado, se a pessoa estiver fraca espiritualmente, alguém fez uma obra contra ela, aquilo ali vai ter pertencimento, sim. Então ele gera um domínio mental. Você pode ver que a paralisia do sono, você quer voltar e você não consegue. E assim é na vida presencial. O cara quer ter o controle da vida, mas ele não consegue. É o mesmo fator de identidade na paralisia do sono, é o que a pessoa vive na vida dela. Ela vai olhar para a vida dela, ela quer ter autocontrole, mas ela não tem. Ela do nada ela surta, do nada ela está endividada, do nada ela não consegue
promover se ela não consegue andar. Ela quase foi alguma coisa. Ela quase foi promovida, ela quase casou, ela quase comprou um carro, ela quase foi feliz, ela tá sempre no quase. Por quê? Porque a paralisia do sono é um sinal de quê? De domínio mental. A pessoa quer voltar da paralisia do sono, não é um domínio corporal. Domina a mente, alma e espírito. Domina a mente, a alma e o espírito. espírito. E é o mesmo caso, por exemplo, para pessoas que veem vultos à noite. O que isso pode significar? Isso é manifestação espiritual. Aham. Ou aquele pecado não foi confessado, ou o que eu falei, existem brechas. O que foi falado com Neemias? Neemias tinha que fechar o quê? As brechas. Aonde há brechas, há ali o rompimento da intimidade com Deus. Então, se a pessoa está vendo um vulto, ela está escutando vozes, tem um portal aberto. Sim. E esse portal é aberto o quê? Para demônios operarem. Como é que um crente ele vai ter dentro da sua casa, como é que uma pessoa ele vai ver dentro da sua casa um vulto? Ele vai ouvir vozes, porque tem alguma coisa ali que é algum portal que está aberto, que precisa ser confessado, ali ele precisa se santificar, ali ele precisa renunciar à proposta do diabo para viver a proposta de Deus. Porque não é natural. Uma pessoa está dentro de casa, vê um vulto passar, ela está com a visão aberta vendo demônios. Do nada ela Do vê... nada, não tem. E você pode ver que a pessoa que vê vultos e escuta vozes, ela pode ver que dentro daquela casa tem gente doente o tempo todo. Miséria. A prosperidade não entra. Tem sempre um eletrodoméstico quebrando, Yang. Você já reparou casa de pessoas que ela conserta uma geladeira, quebra o carro, conserta a máquina de lavar, fica ruim? Você já reparou que tem casa que o tempo todo se quebra? Quando a pessoa diz assim, esse mês eu vou comprar uma coisa melhor. Aí alguém adoece. Então ela tem que empregar aquele dinheiro num propósito de remédio. Então a pessoa nunca consegue sair o quê? Do rompimento do deserto. Os ciclos de Amaleque não são quebrados. Por quê? As pessoas não conseguem acessar a proposta da terra prometida porque Amaleque subtrai, ele vem saqueando. E quantos de nós estamos sendo saqueados por Amaleque? Por quê? Porque não estamos conseguindo seguir a proposta de Deus. No meio do deserto, vamos fraquejando, enfraquecendo, cansando, e Amaleque subtrai tudo que é nosso. Você pode ver que tem casa que tudo se quebra. A pessoa não consegue ter nada. Não entra nada novo, ela não consegue ter uma roupa nova, ela não consegue ter um eletrodoméstico bom, e o que tem quebra. Quebra tudo. Vamos entrar agora justamente nesse ponto que é a ação dos demônios territoriais, principalmente ali em casas, né? O quanto muitas pessoas elas falam assim, ó, a casa suja ela atrai, ó, se você deixar a casa suja ela vai atrair demônios. Mas o quanto a casa está suja já significa que os demônios já estão ali dentro há muito tempo. Nesse contexto, como é a ação dos demônios territoriais numa casa suja, bagunçada? Na verdade, o comando é 100%. Por quê? Porque Jesus não atua em sujeira. Jesus não atua em nada que esteja quebrado, desabilitado. Jesus é o pai da organização. O que Jesus fala para os discípulos? Até os desperdícios vocês guardem, porque Jesus não gostava de nada fora do lugar. E muitos de nós estamos vivendo numa prática de miséria, de escassez. Por quê? Porque não conseguimos organizar a nossa casa. E o primeiro princípio da restauração, quero falar algo muito forte sobre restauração. Eu vejo muitas pessoas querendo restaurar relacionamentos. Acabou, ore por mim que eu quero restaurar um relacionamento. O primeiro princípio da restauração em Cristo é a nossa vida, é a nossa casa. Se a tua casa não está restaurada, nada fora pode ser restaurado. Nada financeiro, sentimental, emocional pode ser restaurado, porque o reflexo das nossas emoções é refletido na nossa casa. E se a nossa casa está suja, quebrada, desabilitada, ali é domínio de demônios territoriais. E o que são demônios territoriais, Yang? São os demônios que têm legitimidade no mundo espiritual, que eles se alimentam o quê? Da sujeira, da escassez. Como que pode, Yang, um filho de Deus estar vivendo sempre com a despensa vazia? Se a palavra diz em Salmos 37, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É antibíblico, Yang, eu estar sendo um filho de Deus e viver 100% na miséria. 10 anos sendo provado, 20 anos sendo provado. É antibíblico, porque a palavra diz que ele me sustenta. Então a minha casa não pode estar fora do sustento de Deus. E Deus não sustenta nada pela metade. Tudo que Deus põe a mão é para prosperidade. Agora temos que entender que a prosperidade é dom de Deus. E se é dom de Deus, é aquilo que acessamos através da obediência. É quando eu obedeço e entendo a proposta de Deus. E Deus começa a gerar em mim o que? O retorno
retorno através do quê? Da prosperidade. Porque, Yang, muitos de nós achamos que a prosperidade é o dinheiro, mas a prosperidade é aquilo que o altar me revela. É o acesso. É o acesso, é o sangue. Porque eu estava ainda há pouco conversando e falando, Deus fala para Elias, Elias, vai até a viúva de Sarepta. Sim. Porque, na verdade, Elias estava acostumado a ser alimentado do altar, mas a viúva precisava mudar de vida. E ela não retém o produto. Qual era o produto? O pouco da farinha e da água que ela tinha. Após ela entregar o produto, ela prospera a um nível que ela passa de nível. Ela passa a carregar a prosperidade. O que Abacuque diz? Ainda que a figueira não dê frutos e o produto da vide não produza. A minha relação não é com o produto, a minha relação é com aquele que me chamou para ser alimentado pelo produto. Então, muitos de nós estamos rompidos porque estamos dando acesso aos demônios territoriais. Vou te dar um exemplo, Yang. Geladeira suja, canos vazando. Yang, você conhece casas que pessoas estão com um cano de descarga ruim há 10 anos, 15 anos, bota um balde do lado? Aquela casa tem cheiro de urina. Aquela casa não passa de nível. Por quê? Aonde tem algo fora do lugar, tem domínio de demônios territoriais. Aonde tem algo fora de lugar. Esse ponto que você trouxe é realmente forte. Essa questão assim da casa às vezes suja, geladeira suja. Você vê que aquela pessoa, você vai na casa dela. Quando você entra, você já sente um peso, né? Não sei o quanto isso está ligado com o cheiro, mas parece que vem aquele cheiro e automaticamente aquele peso espiritual. É justamente isso. Demônios territoriais. Demônios territoriais. Você já reparou que a pessoa bota uma lâmpada no ambiente quando volta tá queimada? A pessoa troca uma lâmpada, aí passa um tempo naquele mesmo ambiente, a lâmpada está queimada de novo. Por quê? Porque não houve renúncia naquele ambiente. Então é o quê? Existem portais e domínios. Como pode? Aí o eletricista já mexeu na elétrica, aquele mesmo ambiente volta a estar escuro de novo. Então, assim, a pessoa tem o hábito de deixar restos de comida na geladeira. Ali tem o quê? Autoridade. Casas mofadas. A pessoa limpa a teia de aranha, no outro dia a casa está cheia de teia de aranha. Limpou num dia, no outro dia. Conserta um cano, Yang. No outro dia tá vazando em outro lugar. A pessoa não consegue ter uma casa sem vazamento. Você pode reparar que toda casa que está sendo afetada por esses princípios satânicos não tem prosperidade. É aquela casa, Yang, que é assim, tá todo mundo bem, do nada tem contenda. Já reparou? Do nada tem confusão, do nada tem briga, do nada é um puxando faca pro outro. Por quê? Porque ali há autonomia de demônios para operarem através dos portais da sujeira, da desorganização, da quebra de princípios. A pessoa fica presa num ciclo, como eu falo, de Amaleque. Ela não sai daquele princípio. É o carro também que quebra toda hora. O motor estragou, beleza. Aí a pessoa consertou, agora é a parte elétrica que começou, acende uma coisa, apaga a outra, e daqui a pouco a bomba de gasolina quebra. Mas peraí, o carro é novo. Existem pessoas que tiram um carro, às vezes, da concessionária e não conseguem ter uma história com aquele carro, porque toda hora o carro tá quebrado. Por quê? Porque ali é o quê? Há um oferecimento, há um portal de inveja, há uma obra que foi levantada contra aquela pessoa, há um propósito de raízes, que é o quê? Maldições, que talvez não foi quebrado. E todas essas propostas trazem o quê? Os demônios territoriais. A pessoa bate com o carro toda hora um filho cai doente, toda hora há um problema no colégio do filho, toda hora há um problema dentro da casa, a pessoa está sentada, vê um vulto, escuta uma voz e a prosperidade não chega. Não chega. E como que é, por exemplo, a ação dos demônios territoriais ali nos vícios de jogos, onde às vezes o marido pega o salário todo e torra no jogo, ganha um dinheiro aqui, faz um trabalho ali, pega esse dinheiro, não consegue se libertar e vive numa miséria por estar sempre perdendo dinheiro no jogo? Porque, Yang, a nossa luta, ela é contra o nosso sentimento. O que a palavra diz? Que o coração é enganoso. E os demônios territoriais, eles justamente trabalham com a emoção. Muitos demônios territoriais se alimentam das nossas emoções. Quando uma pessoa não tem autocontrole financeiro, ela tem o que ali? Uma imposição de demônios territoriais que se apropriam daquele sentimento. Que naquele momento fala para ela assim, gasta tudo. Você vai investir isso aqui no jogo, vai ganhar tanto. E aquela pessoa já perdeu várias vezes. E ali ela vai ter mais uma perca. E ali o que acontece? Ela deixou de pagar a luz, a energia vai lá e corta, ela deixou de alimentar um filho. E ali o diabo gera o que nela? Culpa. Sentimento de culpar. Vai olhar para ela e vai dizer, você estragou tudo que era dentro da sua casa por causa de um jogo. Foram 5 minutos que o diabo propôs a ela através de uma frequência. Há uma proposta que chega através de frequência. Que eu falo muito, Yang, o mundo espiritual é o seguinte... A pessoa, ela fala assim, eu estou liberto.
Mas se ela não se libertar da frequência da carne, através do relacionamento com o Espírito Santo, através do relacionamento com a palavra e com a obediência, aquela frequência volta a bater nela de novo. Tanto é que tu vê muitas pessoas que falam assim, eu tô fora dos vícios das drogas há 6 meses. Sim. Daqui a pouco você olha, o cara tá na droga de novo. Por quê? Ela se alimentou que está liberta, mas não está. A carne dela ainda tem frequência. Vira e mexe, o diabo vai lembrar ela. Lembra quando você cheirava? Lembra quando você fumava? E ela vai ter a sensação, porque não teve alimentação através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Cristo, que haja libertação. Que faz justamente acontecer essa libertação. Por quê? O diabo vai sempre trazer frequência. Sim. Ele vai sempre lembrar que você veio do pecado. Exato. Ele vai sempre lembrar que você já adulterou, já fornicou, que você já mentiu, que você já roubou. O papel dele é esse. E nós nos alimentamos o quê? Através da relação, da consciência com o nosso pai, através do filho. E ali nós estamos o quê? Exime das emoções. Porque o coração do homem é enganoso. Então, se o coração do homem é enganoso, quem é que domina o coração? Os demônios. E se os demônios estão nos impondo a tomar decisões fora dos princípios, somos quebradores de princípios. E se somos quebradores de princípios, existem portais abertos. Sim. Demoníacos. E é por isso que somos impostos a gastar, por exemplo, o salário todo em jogo. Do nada, some tudo, torra tudo no jogo. Outro ponto que a pastora falou no início também, eu quero trazer ele agora com mais profundidade, é a questão ali das músicas, né? Por quê? Há essa discussão, o cristão ele deve ou não deve ouvir música secular, o cristão ele deve ou não deve, tem problema se, o cristão ele, eu sou cristão, quero ouvir o Roberto Carlos, né? Eu quero ouvir uma música, por mais que a letra seja bonita, né? O fato existe alguma influência espiritual na música? E se existe, é correto o cristão ouvir música secular? Yang, 100% da música secular, ela tem posição no mundo espiritual através de demônios. Sabe por quê? Porque Satanás, ele trabalha com frequência. Satanás, ele é muito conhecedor dos sons. Ele conhece timbre e frequência. Uhum. Então, através daquilo que ele conhece, você já reparou que tem músicas que são colocadas em propagandas que não saem da nossa mente? Você vê uma propaganda, aquela propaganda tem um nicho de uma música. Aquilo fica martelando na tua cabeça. Aquilo fica ali batendo na tua mentalidade. Você se associa a música com a marca. Então, o que acontece? Demônios territoriais também se alimentam das músicas. Você pode reparar quantas pessoas você vê um alto índice de suicídio, porque começaram a se alimentar de músicas que geraram opressão, depressão, e aquela pessoa não suportou o processo após um término de um relacionamento. Então, 100% das músicas seculares, na minha opinião, são frequências demoníacas. Tem que evitar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que um crente tem que estar conveniado a uma música que não provém de Deus? Não tem propósito nisso. Por que um cristão, ele está sentado em casa ouvindo, por exemplo, uma música secular, se aquilo não é propósito? Por que ele não está se alimentando da palavra de Deus? Por que ele não está vivendo um propósito de oração e jejum? Qual é? Mas isso aí é muito... Não é fechado. Isso são portais. Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. O diabo só precisa de um portal aberto para ele poder entrar e destruir. Porque se ele não tem um portal, ele só precisava de um. E o portal foi aberto talvez através da música. Porque a música gera inocência. Não, mas isso não tem nada demais. Eu escuto uma música, não tem nada demais ouvir isso. E é o portal que ele precisava. Como não tem nada demais também jogar, perder o salário inteiro. A princípio não tinha nada demais. Não tinha nada demais levar um amigo dentro de casa invejoso. Ali era muito amigo. Mas ele entrou na tua casa e fez arruaça. Então, mesma coisa, a música não tem nada demais. Isso é mentalidade fechada. Não, isso é mentalidade de quem conhece o mundo espiritual. E quem conhece o mundo espiritual está atento aos acessos. Porque não vai dar ali acesso ao diabo para destruir aquilo que tem construído com Deus. Porque a construção com Deus é derramamento de sangue, sacrifício. É aquilo que eu sacrifico através da minha obediência, dos princípios cumpridos. E eu não vou pegar e dar acesso ao diabo através de uma música. Para que eu vou acessar uma música? Então, se tudo me é lícito e nem tudo me convém, então eu vou usar uma droga? Não convém. Eu vou fumar um cigarro? Não convém. Eu vou falar palavrão? Não convém. Então por que me convém uma música? Mas não tem nada demais. Tem sim. Tem sim, porque ali é acesso de frequências. Tem pessoas que estão doentes, porque estão se alimentando de músicas. E mais músicas, e mais músicas, e dali o diabo não arranca mais ela. Dali ela fica, daqui a pouco tá depressiva, tá em cima de uma cama, tá oprimida, tá debilitada.
o corpo todo dói, a mente dói, a cabeça dói o tempo todo, e aquela pessoa tá ali. Vai gerando outros portais. Dali ela vai gerando outros acessos. Daqui a pouco ela está intelectualmente comprometida e assim começa tudo na vida dela aí abaixo. Aí quando vai ver, a pessoa tá numa depressão, né? Que também é um fator que revela muito a ação espiritual, né? A depressão. Porque a depressão, a pessoa fecha casa, fecha a porta, quer se trancar, quer ficar ouvindo música triste, não quer falar com ninguém. E é o caminho que daqui a pouco beira um suicídio. Yang, você acha natural nessa geração pessoas tomarem 8, 10 tipos de remédio de tarja preta? Nós nunca tivemos uma geração tão debilitada. Pessoas estão sendo comandadas por remédios controlados. Por quê? Porque nós não estamos mais visualizando a proposta de Deus. Então, quando uma pessoa ela está à base de um remédio controlado, ela está sob um controle. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, não, isso é coisa para médico, isso não é espiritual, mas 100% espiritual quando oramos. E muitas pessoas manifestam com demônios, porque ali havia um domínio. Você pode reparar que a pessoa entra por um remédio de ansiedade, daqui a pouco ela está tomando um remédio para dormir, daqui a pouco ela está, dopada. Ali ela perde a visão, o intelectual e o emocional. Então nós nunca tivemos uma geração tão debilitada. E o pior, estamos aceitando esse formato satânico, em que é natural, tá? Nós estamos tomando remédio controlado e não identificarmos que isso há uma proposta espiritual. E que se o sangue de Cristo me lava de qualquer maldição, por que eu estou debaixo de maldição? Porque exatamente, é um ponto a se pensar. Outra coisa também que é um fator muito interessante é na questão de sonhos. Vamos entrar agora nesse contexto. Tem muitas pessoas que elas sonham. O que pode representar no mundo espiritual? O que significa sonhar tendo relação sexual com outra pessoa? Na verdade, se aquela pessoa já passou na tua vida, ali é um laço de alma. Que se aquele laço de alma não for renunciado, você está conectado àquela pessoa. E como aconteceu esse laço de alma? E aí, você conhece pessoas que se relacionaram sexualmente uma com a outra. Aí cada uma seguiu a sua vida, mas ela fica o tempo todo pensando na outra pessoa? Ela tem, de repente, uma vida hoje, uma relação de matrimônio com uma... Exemplo, a pessoa caiu em adultério. Aí ela teve uma relação sexual com uma pessoa. Ela tá na casa dela, mas tá pensando naquela pessoa que ela teve relação, porque a alma dela ficou conectada. Quando eu me conecto sexualmente com alguém, o que tá de espiritual nela passa para mim, o que está de espiritual em mim passa para ela. Então fica aquela o quê? Aquela força espiritual. E essa força espiritual é gerada por demônios. Então, como que eu me liberto disso, Yang? Renunciando e assumindo a proposta da obediência. Você já reparou que tem pessoas que dormem, sonham com o ex? Yang, eu dormi e sonhei que estou tendo relação sexual com meu ex. Ora por mim porque eu não consigo me libertar disso. Eu já estou em outro relacionamento, mas vira e mexe eu durmo e sonho com meu ex. Ou então me interessei por uma pessoa no trabalho, Yang, e ali eu sonho que estou tendo relação. Ali o diabo está te propondo. Aquele sonho é uma proposta. Se você aceitar, pronto, ele acessa o que ele precisava. Ele se propõe. Você dorme e sonha que está tendo uma relação sexual com alguém. Como assim? Um amigo de trabalho, um conhecido. Ele se propõe. Se você não quebrar aquilo, dizer, tá, eu te repreendo, eu não te aceito na minha vida, ali você começa a olhar aquela pessoa com outros olhos, ali aquela pessoa começa a te olhar com outros olhos, daqui a pouco o laço está rompido ali e o diabo entrou. E destruiu talvez 2 casas, não só uma. E, por exemplo, sonhar com cobra. Qual é o significado do sonho? Traição pode ser traição emocional, homem e mulher, pode ser traição em trabalho, pode ser traição familiar, mas ali Deus está dizendo a você, há uma traição. Há uma proposta de traição para acontecer com você. E por que você tem um sonho? É a proposta de Deus para que você se proponha a orar para que aquilo seja quebrado. Deus trabalha com sonho, Deus não trabalhou com sonho na vida de José? Então Deus nos anuncia os próximos níveis que Ele quer nos colocar, ou Ele nos anuncia que tem algo errado por nossas costas. Talvez alguém está levantando uma obra de feitiçaria, talvez alguém está invejando, está rindo para nós e invejando pelas nossas costas, e o Deus que nós temos intimidade, Ele começa a nos dar revelação através dos sonhos, para que nós possamos identificar aquela raiz e possamos lutar contra ela. Ou talvez Deus vai nos mostrar um próximo nível, através de um sonho, e ali nós vamos nos projetar. Para quê?
para entrarmos no cenário de Deus. E o sonho com morte, por exemplo, sonhar com a morte de alguém, pode estar ligado 100% à morte física ou ele pode estar ligado, por exemplo, à morte espiritual? Yang, todo sonho tem um cenário. Todo sonho, exatamente. Todo sonho tem um cenário. Pode ser que aquela Mesmo pessoa... que seja o mais aleatório possível, né? Mas ele tem um Mas cenário. É um cenário. É. E se ele tem um cenário, nós precisamos identificar qual é a formatação daquele cenário, porque Deus trabalha com cenários. Então Deus, ele projeta ali, pode ser uma morte realmente física, mas pode ser que aquilo ali tenha uma morte espiritual. E Deus está falando, olha, tem algo na sua vida que está morto, precisa reviver. Então Deus está nos mostrando ali que nós precisamos nos levantar em oração, precisamos jejuar, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ou pode ser realmente uma morte física que está por acontecer, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, né? Ele avisa. Então Deus nos avisa. Deus nos diz assim, olha, com Moisés eu falava face a face, mas com vocês eu falo através de sonhos. Então o sonho é a proposta de Deus para o ser humano. Deus fala conosco através de sonhos. Exato. Uma coisa que a pastora, por exemplo, falou para mim ali nos bastidores, e eu, né, achei bem interessante, é a questão da dor de cabeça frequente. E para mim foi uma novidade, que a dor de cabeça frequente ela pode estar ligada ao mundo espiritual. 100%. 100% por quê? Você vai ao médico, faz exame, faz tomografia, ninguém encontra nada. Você não tem nada. Ali há uma ação de demônios brigando pela tua cabeça. Como assim, pastor? Explica. Demônios brigando pela minha cabeça, por isso eu tenho dores de cabeça constante? Sim. Porque demônios, eles geram identidades. Assim como o céu gera identidade em nós, de filhos, demônios geram identidades. É quando você vê uma mulher, você diz, nossa, aquela mulher ali tá carregada. Você vê um homem, você diz, nossa, tá meio estranho. Parece que bebe, parece que fuma, ele tem características de determinadas identidades. Então, toda vez que há um domínio, existem crianças, Ian, que são oferecidas no leito, no berço, quando nasce. Elas são oferecidas a uma determinada entidade. Então, aquela mulher, exemplo, se ela foi oferecida a uma entidade que diz que mulher não casa, você pode ver que aquela mulher vai ter relacionamentos sempre frustrados. Se ela foi oferecida a uma entidade infantil, você vê que são crianças que caem o tempo todo. Se aquela mulher foi oferecida a uma identidade que trabalha com prostituição, você vê que aquela mulher ela não consegue valorizar um homem só. Ela sempre tem que ter 2, 3 num relacionamento. Então há uma briga de cabeça para quem vai dominar aquele estado mental. E ali é aquela dor de cabeça constante. E como que eu venço isso, Yang? Primeiro, aceitando Jesus como meu único suficiente Salvador. Renunciando à proposta através do arrependimento. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, para ele sarar a minha terra, é preciso primeiro o quê? Confessar, me arrepender e entrar no propósito de oração com Deus. Então, eu tenho que me arrepender para que a minha mente seja entregue ao Espírito Santo, para que haja um domínio espiritual dos céus sobre a minha proposta de vida. Senão fica tendo aquela briga de cabeça. E por isso que você vê pessoas com enxaqueca. Aí eu tenho uma enxaqueca, tomo não sei quantos remédios por dia. E nunca passa. Nada passa. Ela vai no médico, ela vai no terapeuta, ela vai no holístico, ela vai não sei quem, e vai não sei quem, e nada resolve a proposta dela. Porque o propósito é espiritual. Você não resolve o espiritual tomando remédio para dor. O espiritual é resolvido no espiritual. É com imposição. Lembra da sogra de Pedro? Muitos estavam orando, mas Jesus chega e repreende a doença, porque havia sobre Jesus intimidade. Muitos de nós estamos orando, mas não temos repreensão. Por quê? Porque repreensão é propósito espiritual. Jesus chega e fala, eu repreendo. E a sogra de Pedro levanta para servir, porque levanta curada, sarada. E ela vai servir a outras pessoas. Quantos de nós estamos com dores físicas, emocionais e espirituais? Estamos orando e está piorando. Por quê? A oração, ela tem que ter eficácia no campo da repreensão. Porque Jesus trabalhava com repreensão. Jesus repreendia demônios, Jesus levantava a mão e curava cegos, Jesus levanta a encurvada, que estava possuída por espíritos imundos. E aquela mulher estava 18 anos encurvada. Jesus entra e muda a história de vida daquela mulher. Então, quantos de nós estamos convalescendo em áreas do nosso corpo? Por quê? Porque há domínio de demônios. E aonde há domínio de demônios, não há mente renovável, como Paulo vai dizer. Ficamos ali rompidos, escassos, mentalmente, intelectualmente, vivendo os mesmos acessos de doença. E você já reparou, Yang, que você conhece pessoas que elas estão 10 anos contando a mesma história triste?
Sim. Ah, porque eu não prospero? Ah, porque eu tenho dor de cabeça constante? Ah, porque meu corpo dói? Como? Se você é um filho de Deus, como você pode ter 10 anos a mesma história triste contada? Porque não houve ação no mundo espiritual. E vou dizer para você, Yang, demônios não respeitam aquilo que chamamos que somos religiosos, nos vestimos como religiosos. Demônios respeitam legitimidade no mundo espiritual. Intimidade, propósito, fidelidade e comprometimento com o céu. É isso que eles respeitam. Pode você... ele só vai sair de uma determinada falange, de uma determinada geração, se ali tiver alguém levantado pelo céu para trabalhar com libertação e entendimento. Então, por que Jesus foi nos pontos? Por que Jesus diz, tem demônios que só saem com jejum e oração? Porque os discípulos estavam tentando expulsar o demônio, mas, mestre, peraí, como não? Porque vocês precisam entender que existem acessos que só vão ser liberados para vocês através da intimidade, do jejum e da oração. Intimidade, jejum e oração. Então, qual é o conselho que fica, pastor, agora, para quem viu nessa entrevista aqui que às vezes está tendo um ataque espiritual, que está sendo atingido de várias formas e agora descobriu que isso é espiritual? Qual é o conselho, qual é o passo para a libertação em Cristo, para que essa pessoa consiga romper em todas as áreas da sua vida? Qual é o segredo? E eu digo que essa sua resposta ela é a resposta de milhões, porque é aquela resposta que faz a pessoa realmente transcender, sair daquela vida de escassez, de miséria, de falta de prosperidade e virar uma chave através de uma atitude. Qual atitude é essa? Deixa um conselho para nossa geração. Yang, para mim o maior propósito é o coração. Por quê? O nosso coração ele tem tendência à idolatria. Nós sempre temos que ter um bezerro de ouro para frustrar o primeiro lugar de Deus. Quando temos um coração idólatra, não temos o acesso às grandezas de Deus. Por quê? Temos a idolatria da dependência emocional, temos a idolatria da religião, temos a idolatria dos pensamentos pessoais, das gerações. Então, o meu conselho, entrega 100% do coração para Cristo. O primeiro ponto para quebrar raízes de maldições, despertencimento, demônios territoriais, é você identificar que o primeiro lugar é de Deus. Deus não divide a sua honra com ninguém. Quando eu entendo que o meu coração está em primeiro lugar, Ele acrescenta as demais coisas. Não sou eu que gero acréscimos. Ele gera os acréscimos. Então, para quem está assistindo e que diz assim, eu não consigo, pastora, eu já tentei me libertar, eu já fui no pastor tal, eu já fui não sei aonde, eu não consigo romper, porque o teu coração não está 100%. Talvez o teu coração está no teu filho, está no teu marido. Por que Deus fala com Abraão para botar Isaac no altar? Porque Deus queria saber, será que tu está pronto para viver realmente o que eu tenho para você? Será que realmente você está pronto? Porque Deus quer de nós a fidelidade do coração. Se rompemos com o coração e colocamos Deus em primeiro lugar, então vamos viver todos os acessos da libertação. Porque o coração tem tendência à idolatria por conta do sentimento. Ou seja, começa pelo coração. 100%. A frase seria, quebre seus ídolos. Quebre os bezerros de ouro. Bastou Moisés subir para o povo querer ter uma idolatria. Então nós temos tendência a carregarmos altares de idolatria. Você pode ver que todas as vezes que o povo de Israel, geração eleita, sacudida, levantada, projetada, preparada por conta do sentimento, eles rompiam por conta do coração, porque não entregavam 100%, apesar de Deus ensinar através do maná, através da água que dependiam, através do deserto, através de tudo, eles voltavam para o propósito da idolatria. Então entregue 100% do coração, confie ao Senhor, 100% da sua história. E ali ele vai começar a gerar quebras geracionais e vai começar a levar você aos acessos dos sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos para nós, grandiosos, que nós estamos vivendo em propósitos pequenos, porque não entendemos que para viver os sonhos de Deus precisamos quebrar a idolatria do coração. Pastora, eu recebi a mensagem, eu entendi que o mundo espiritual ele existe, mas eu tenho dificuldade em avançar nas áreas da minha vida. A pastora Daniela tem uma mentoria, divulga a sua mentoria, fala um pouco. Quem quiser esse desenvolvimento contigo, esse acompanhamento, quem quiser resolver realmente esses problemas que estão tendo na área espiritual, fica à vontade, pode ficar à vontade. Então, Yang, pela intimidade com almas, né, o Senhor foi me dando acessos a olhar pessoas e dizer,
tá com esse problema espiritual, isso aqui é regido por essa entidade, isso aqui é uma identidade disso, esse problema é esse. Então, nós criamos o método Destravando Raízes, que eu atendo uma experiência de vídeo ou uma experiência pessoal, depende do tempo que a pessoa precisa, e ali eu sento com ela para identificar de onde vem a raiz. É o exemplo que nós falamos. O pai era viciado, Sim. então o filho está no mesmo propósito. Exato. Então eu já vou identificando raízes. Olha, ninguém é viciado, mas eu sou dependente emocional de maus tratos. Então isso vem de uma dependência de uma geração lá atrás. Então a pastora atende através do método Destravando Raízes, né? E a pastora faz palestra na área de libertação para pastores, igrejas, pessoas que dizem assim, o meu sonho é conhecer o mundo espiritual. Então a pastora vai e ali a gente gera o acesso de uma palestra de conhecimento no mundo espiritual. E atendo, as pessoas podem entrar através da minha assessoria, o número está na minha bio do Instagram, no direct do Instagram, tanto para livros de libertação, que eu tenho livros de libertação, Batalha Espiritual da Mente, Como Vencer Demônios Territoriais, que nós falamos sobre isso, Casas Sujas, Canos Quebrados, Como Vencer Raízes Hereditárias. Aliás, Yang, a minha família tem suicidas, e através disso eu montei esse livro, porque eu entendi que precisava vencer raízes suicidas, tá? Pessoas que morreram por conta de vida sentimental, tá? E heranças de Satanás, que são os portais. Então, se a pessoa quiser informações sobre livros, mentorias e o método Destravando Raízes e palestra, é só ela entrar no telefone da minha bio na assessoria ou mandar mensagem pelo direct. Qual que é o Instagram? @ PRA, de pastora, PRA, ponto, Daniele com 2 L's Barreto. @ PRA, ponto, Daniele com 2 L's Barreto. Tanto no Instagram como no TikTok, onde a gente faz live todos os dias no TikTok. Ó, eu vou facilitar, eu vou deixar aqui na descrição, então, o Instagram da pastora. Você que quer ter esse direcionamento, você que precisa desse acompanhamento espiritual, uma coisa que é interessante na pastora Daniele é que todas as respostas que ela dá são embasadas, então ela fala sobre Cristo, não é aquela pessoa que vem de uma ideia de que eu vou te curar, não. É uma pessoa direcionada por Cristo para te guiar em um caminho onde você talvez esteja tendo dificuldade. Então, o primeiro passo é chamar a pastora, a equipe dela já está pronta para te atender. Chama no direct do Instagram, manda uma mensagem: pastora, eu quero fazer uma mentoria, como funciona? Eu quero adquirir o livro. Talvez o livro seja um bom passo para você abrir um pouco mais a mente, entender, se preparar para a mentoria, e isso vai fazer com que você rompa em áreas que você não está conseguindo romper por não saber que é 100% espiritual. Dá para você resolver 100%. Então, eu vou deixar aqui na descrição, só você clicar aqui no link e aí você consegue encontrar a bio da pastora, o número dela e todas as formas de contato. Minha pastora, que entrevista incrível, eu quero muito te agradecer por tudo isso que você entregou aqui, né? Assim, um conteúdo realmente validado, um conteúdo realmente puro, né? Que eu penso ser o conteúdo que você dá em mentoria, você traz aqui para nossa mesa, eu fico muito feliz com isso. Que Deus continue te abençoando e que essa seja a primeira de muitas. Foi um prazer te receber. Eu agradeço muito, Yang, me senti em casa. Me senti realmente podendo falar daquilo que o Pai nos trouxe para falar, né? Que é o acesso de Cristo. E o nosso maior propósito, né, Yang? São as almas. Então, quando nós falamos de alma, o nosso coração se enche. Por quê? Porque as almas de Cristo precisam ser tratadas. Pedro, tu me ama? Então cuide das minhas ovelhas. E nós temos cuidado das ovelhas do Pai. Então, muito obrigada por essa mesa, porque é uma mesa de honra, uma mesa que nós estamos aqui recebendo honra, né? Então, que o Senhor possa levar esse podcast ainda muito mais longe e que nós possamos alcançar muitas almas através deste conteúdo. Eu que agradeço. Eu já deixei aqui já na descrição, então você vai conseguir acompanhar o Instagram da pastora, segue ela, acompanha os conteúdos. Eu penso que você agora já deve estar nesse momento assim, com a mente aberta de tanta informação que você recebeu e você já entendeu a necessidade de tratar aí dessa área espiritual. Então, fale com a equipe da pastora, faça essa mentoria e eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida vão ser transformadas. Eu vou ficando por aqui, eu sei que você também vai. Por que você vai ficar? Porque o Yang é esse podcast que entrega entrevistas como é por entrevistas como essas aqui que a gente consegue alcançar milhões de pessoas, consegue viralizar tanto, porque realmente é um conteúdo bem trabalhado, bem alinhado, bem organizado, com um embasamento bíblico, e isso é a essência desse podcast, é a essência do Yang. Nós somos um podcast que desde o início
como eu sempre falo, a gente nasceu com um propósito. Dar voz a pessoas que não têm nome, mas têm mensagens. As pessoas que não têm 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, mas têm mensagem. Porque o que mais importa pra gente é justamente a mensagem. E é por entrevistas como essa aqui que a gente consegue transformar a vida de muitas pessoas. E eu fico feliz, e cada vez que eu venho pra cá gravar o podcast, meu coração se alegra, porque eu sei que eu estou recebendo pessoas relevantes para ter conversas relevantes e tocar o coração e a alma de pessoas que precisam ser tocadas. Então, fique por aqui, continue assistindo Yang por hoje. A minha produção vai deixar para você aí o próximo episódio. É só você dar um toque na tela e eu te recebo dentro de 5 segundinhos já no próximo episódio do Yang. Vai maratonar o Yang hoje, não faça mais nada. Eu estou te esperando no próximo episódio. Dá um toque aqui.